E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas, ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, e vive novamente, tinha se perdido e foi achado.